Justificação administrativa. Artigo 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. Parágrafo 1º. Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Parágrafo 2º. A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo. Parágrafo 3º. Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tem acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no artigo 151. Parágrafo 4º. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada sua utilização por outras pessoas. Artigo 143. A justificação administrativa ou judicial, para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos e não serão admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Parágrafo 1º. Será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. Parágrafo 2º. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa, na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Parágrafo 3º. Se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência, no período que pretende comprovar. Parágrafo 4º. No caso dos segurados empregado doméstico e contribuinte individual, após a homologação do processo, este deverá ser encaminhado ao setor competente de arrecadação para levantamento e cobrança do crédito. Artigo 144. A homologação da justificação judicial, processada com base em prova exclusivamente testemunhal, dispensa a justificação administrativa, desde que complementada com o início de prova material contemporânea dos fatos. Parágrafo único. A inclusão, a exclusão, a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada em julgado, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Artigo 145. Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento no qual exponha claramente e minuciosamente os pontos que pretende justificar, além de indicar testemunhas idôneas em número não inferior a 2 nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. Parágrafo único. As testemunhas no dia e no horário marcados serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto de justificação de que trata o caput. Artigo 146. Não podem ser testemunhas. Inciso 3. Os menores de 16 anos. Inciso 4. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo único. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhe serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.
Artigo 147. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Artigo 148. A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Artigo 149. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 150. Aos autores de declarações falsas prestadas em justificações processadas perante a Previdência Social serão aplicadas as penas previstas no artigo 299 do Código Penal. Artigo 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar. Capítulo 7. Das disposições diversas relativas a prestações do regime geral de previdência social. Artigo 152. Nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 153. O benefício concedido, assegurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis, ou em causa própria para o seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 153-A. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019, com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria nos termos do disposto no artigo 181-B, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Artigo 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício. Inciso 1. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste regulamento. Inciso 3. Imposto de renda na fonte. Inciso 4. Alimentos decorrentes de sentença judicial. Inciso 5. Mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos parágrafos 1º ao parágrafo 1º-I. Inciso 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para: a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou a linha B, utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo 1º. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesses dos beneficiários e interesse público. Parágrafo 1A.
Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1b. A autorização do segurado, prevista no parágrafo 1a, deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser reavaliada a cada 3 anos a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1c. A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada a qualquer tempo pelo beneficiário. Parágrafo 1d. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por: inciso 1. Aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essas categorias. Inciso 2. Pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos ou inativos, e que tenha, dentre os seus objetivos, a representação de aposentados ou pensionistas. Parágrafo 1e. Considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa, devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência de previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros, empréstimos, nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita a um limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. Parágrafo 1f. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado, para fins do disposto no inciso 5 do caput, e poderá rescindir o referido acordo unilateralmente e depender da quantidade de irregularidades identificadas. Parágrafo 1º-G. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual, distrital ou municipal, a Previdência Social, o FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Parágrafo 1º-H. Na hipótese de entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam os parágrafos 1d e parágrafo 1g deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o acordo de cooperação técnica. Parágrafo 1i. O INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do acordo de cooperação técnica de que trata o parágrafo 1f, pela instituição que o celebrar. Parágrafo 2º. A restituição da importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175 e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Parágrafo 3º. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado usufruindo do benefício regularmente concedido poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder no máximo a 30% do valor do benefício em manutenção e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Parágrafo 4º. Se o débito for originário de erro
da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido com correção de que trata o parágrafo anterior da seguinte forma. Inciso 1. No caso do empregado, com a observância do disposto no artigo 365. Inciso 2. No caso dos demais beneficiários, será observado, a linha A, ser superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. A linha B, se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 5. No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do artigo 175. Parágrafo 6º. O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso 6 do caput, observadas as seguintes condições. Inciso 1. A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. Inciso 2. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios da aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares. Inciso 3. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. Inciso 4. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. Inciso 6. O próprio titular do benefício deverá afirmar autorização expressa para o desconto. Inciso 7. O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício. Assim entendido, o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam os incisos 1 ao 5 do caput correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou sua parcela, estabelecido no momento da contratação. Inciso 8. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento do benefício. Inciso 9. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas nos incisos 6 do caput e receberem o benefício no Brasil. Inciso 10. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. Inciso 11. O titular do benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. Inciso 12. Eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos 1 a 5 do caput, que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais. Inciso 13. Outras que se fizerem necessárias. Parágrafo 7º. Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2 e 6 do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2. Parágrafo 7a. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica, por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos assim definidos em ato do INSS. Parágrafo 7b.
A autorização do segurado de que trata o parágrafo 7A poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Parágrafo 8. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9, enquanto houver saldo devedor em amortização. Parágrafo 9. O titular do benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar de forma irrevogável e irretratável que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Parágrafo 10. O INSS não responde em nenhuma hipótese pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade. Inciso 1. A retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária, em relação às operações contratadas na forma do inciso 6 do caput. Inciso 2. A manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado na forma estabelecida pelo INSS e enquanto não houver retenção superior a um limite de 30% do valor do benefício em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9. Parágrafo 11. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial nos termos do disposto na Lei 6.830, para a execução judicial. Parágrafo 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para fins do disposto no parágrafo 11, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado, que saiba ou deveria saber da origem do benefício pago, indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o parágrafo 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei 4.657. Artigo 154-A. O INSS poderá arredondar para a unidade de real imediatamente superior os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada, pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício na hipótese de sua cessação.